Porque a congregação cristã está sofrendo alguns problemas estruturais que vêm de uma mudança que ocorreu há uns anos atrás, e ninguém melhor que o Gerdel Oliva para nos explicar isso com detalhes e com total isenção. O que ele vai falar aqui não é politicagem, não tem coisa, é o ocorrido. Porque eu sou membro e eu sei o que ele fala é o que procede. Por favor, obrigado, viu? Obrigado eu quero agradecer o Eduardo também por esse convite. Eu recebi diversas mensagens, pessoal cobrando aquele primeiro que nós fizemos, que foi um esboço de uma conversa. Foi bem rápido, né? Então agora com calma eu gostaria de fazer algumas colocações, porque eu tenho acompanhado a congregação nesses últimos anos e tenho visto injustamente um ataque muito grande na congregação. Inclusive eu recebi algumas mensagens de pessoas que falam assim: Gerdel, uma hora você defende, outra hora você ataca. Não. Eu vou defender sempre, mas vou atacar sempre um sistema que foi implantado na congregação, que começou dentro da minha família. Então eu acho que eu tenho essa autoridade e liberdade de falar. Por quê? Porque eu estou falando de pessoas que eu convivi, cresci desde criança. Então, vou fazer um apanhado aqui para vocês entenderem. Fique à vontade. A congregação cristã sempre foi uma igreja muito séria, respeitada, nunca cobrou dízimo, nunca cobrou salário, nada. Os pastores que chamam ancião não são remunerados? Não são remunerados. O trabalho do povo sempre foi um trabalho voluntário, nas construções, na cozinha, na limpeza. As irmãs vão lá durante a semana lavar a igreja, limpar a igreja, aquelas igrejas grandes. Reparar roupa. A obra, eles chamam de obra da piedade, é uma obra social que existe na igreja, que as doações vêm, elas preparam. Tem uma sala de costura que a minha mulher, ela participou durante alguns anos, que preparam roupas para mandar para os necessitados, né, vamos dizer assim. Então, assim, eu tenho uma convicção e uma certeza do que eu estou falando. Mas o que acontece? Aí vocês falam, mas é uma parte pequena. Só que essa parte pequena é o cerne da onde começou tudo, que é a congregação cristã no Brasil do Brás, onde se reúne todas as reuniões, onde existiu até 2013 uma hierarquia que o mais velho que comandava, e assim, eu vou deixar bem claro, presidente na congregação não é para dizer aqui quem manda sou eu que sou o dono, não. Presidente era para quê? Para que houvesse alguém, como num conselho, que ele falasse. Simplesmente isso. Acabou a reunião, ele ia lá para o seu lugarzinho e não, mas só que não. As pessoas, por ego, por poder, tomaram isso de uma forma, querendo dizer aqui quem manda sou eu. Vou dar um exemplo aqui em Indaiatuba. Indaiatuba foi uma igreja, uma cidade muito sofrida, a congregação. E agora que nós pensamos que passou por tudo aquilo, se levanta um cidadão que se denomina e é, por hierarquia, o ancião mais velho, que aqui quem manda sou eu. Se mete em tudo, põe o palpite em tudo. Então isso quebrou algo que era ingênuo, simples, que começou de uma forma de amor. E foi o que o irmão Luiz Franciscão veio trazer. Eu já disse no outro vídeo, vou repetir, o irmão Franciscão não veio trazer o evangelho já existia. Ele veio trazer uma visão de servir a Deus de uma forma apostólica, através da revelação e da manifestação do Espírito Santo. Então, tudo que ia ser feito na congregação, vamos orar para ver o que a gente sente, que Deus guia, que Deus aponta, que Deus ilumina. Acabou tudo isso. Por quê? Porque em 1900, eu não lembro a data exata, mas eu acredito que foi 2001, 2002, foi feito foi levantado um presidente, que é o irmão Nicolau. Todos conhecem essa história do irmão Nicolau. Aí vão falar, não, mas o irmão Nicolau de novo? Não, eu quero começar, vamos começar do começo.
Começa aí, o problema. O irmão Nicolau, ele assumiu a presidência da igreja, tá? E existia, antes do meu tio Miguel Espina falecer, que foi durante 33 anos, que na minha concepção, na minha opinião, foi quem sempre trouxe a igreja. Por quê? Porque ele não precisava de prestígio, ele não precisava de dinheiro, rico. Ele era um homem rico e ele não precisava de favor. Ele era um homem muito rico. Sim, sim. E o que aconteceu? Quando assumiu o irmão Nicolau, a presidência, foi elaborado um golpe. Um golpe foi elaborado. Isso está na mídia, isso está nos boletins de ocorrência. Essas pessoas não foram condenadas porque elas faleceram, porque elas morreram. Mas eu quero dar um pano de fundo para vocês entenderem. Existiam algumas famílias no Brás muito bem-sucedidas, que até hoje são. De nome, renome, e são pessoas que mais ajudam a igreja, porque eu trabalhei com eles, eu sei do que eu estou falando. Existia uma disputa internamente de ego. Então, se eu não consigo ter uma condição financeira igual a você, mas eu sendo um ancião, um cooperador, um diácono, eu vou me prevalecer. É uma forma de ser relevante, é uma forma de se apresentar, não é verdade? É dessa forma. Isso foi muito negociado. Isso foi muito... E eu falo isso porque eu lembro que, por volta de 1992, eu lembro que a administração do Brás, que estava lá no Brás, eram famílias. Eram um põe um, outro põe o outro, outro põe o outro. Escuta, não. Isso tudo, Gerdel, me permita um toque, uma nota de pé de página acadêmica, vamos dizer assim. Isso tudo, o princípio do reconhecimento social, político, organizacional, fica aqui para os internautas a dica. Um dos autores importantes é Axel Honneth, da Escola de Frankfurt. Então tem um livro, Princípio do Reconhecimento, que analisa do ponto de vista sociológico e político esse fenômeno, tá? Fica a dica aí de leitura. Você já leu Axel? Tá, não li. Tá bom. Ótimo, ótimo. E foi planejado, porque assim... Como que você consegue tirar alguém de um cargo? Você vai buscar, analisa a vida dele na igreja e vê algum deslize, alguma falha. Aí você traz aquilo à tona e aí você frita aquela pessoa por algo que ele cometeu, sendo que até quem está fazendo cometeu coisas muito piores do que aquela. Aí pegaram um cidadão que estava desempregado, que ficava ali nos corredores da igreja quando nós trabalhávamos, ele ficava ali fazendo um favor, era motorista, era isso. Pegaram ele, estava precisando de dinheiro, ô irmão, me ajuda. Deram um dinheiro para ele e ele levantou uma calúnia e aí eles derrubaram o irmão Nicolau. Derrubaram o presidente. Presidente. Para quê? Para que um outro presidente assumisse. Então, assim, tudo que é feito dessa forma não existe como dar certo. Uma hora a conta vai chegar. Então a gente começou a ver o quê? Troca de favores, a gente começou a perceber, eu crio uma empresa porque eu vou vender isso para a Irmandade e a Irmandade vai comprar porque eu sou ancião. Eu vou criar isso, eu vou fazer serviço de gráfica e a Irmandade vai eu vou ter uma comissão disso aí. Eu trabalhei numa indústria gráfica. Você? Eu trabalhei. Aqueles versinhos de recitativo era eu que intercalava. Eu conheço, estava na minha mão. E o ancião, que hoje é um dos anciães que está lá na presidência, ele que levava o serviço. E ele era remunerado para isso. E assim, eu trabalhei como comprador muito tempo, e eu lembro que nós tínhamos que ter uma licitação, no mínimo uma licitação. Melhor preço e melhor produto. E não era o melhor preço e não era o melhor produto. E eu, naquela época, era jovem... Era a melhor indicação. Melhor indicação. E eu, naquela época, eu era jovem, temente, tinha acabado de me converter, então tudo para mim era divino, né? Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Mas eu comecei a ver. Comecei a ver dentro da minha casa, com os meus irmãos, com a minha mãe, homens que ocuparam, tem um que ainda é vivo, que ocupa até hoje, que era, assim, você não pode admitir que uma pessoa que ocupe um cargo tome esse tipo de atitude, faça o que fez, entendeu? Então tudo isso era uma soma de situações. E eu comecei a ver a congregação indo por um caminho que chegou até hoje, que a maior parte que estão lá no ministério foram colocados por favor, por nepotismo,
por gentileza, por pago de alguma coisa, Por interesse. por interesse. Então, tudo isso trouxe para a congregação esse peso, essa dificuldade. Hoje nós vemos a congregação falando de ofertas de dinheiro, coisas que nunca se falou. O irmão Vitório, você era da Penha? Irmãos, os irmãos conhecem a necessidade da igreja. Orem a Deus e o que Deus fizer sentir, sirva a Deus. Unificaram a coleta, o dinheiro entra lá, milhões. Nós estamos falando aqui de pelo menos 4 milhões de membros que são fiéis a Deus, que tiram. Eu já vi, como você já viu, como você até deve ter feito, irmãos que compram um terreno, compram um prédio e entregam para a congregação de coração e nunca ninguém fica sabendo.